Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura do livro Vinha de Luz, a mensagem que tem por título Ouçamos Atentos, e diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Palavras de Jesus, Mateus 6:33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia a seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade o equilíbrio permanente, ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aí está, meus irmãos, mais uma página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Dessa feita, ele nos traz a reflexão da nossa luta interna para a nossa transformação. Porque, em verdade, nós ainda estamos estacionados naquela faixa onde nós queremos que predomine a nossa vontade, onde nós queremos que a nossa opinião seja seguida, onde nós queremos que o nosso personalismo brilhe mais que os demais. Assim, nós caminhamos por décadas, séculos e até milênios, buscando sempre fazer com que o outro encaixe dentro do nosso pensamento, dentro do nosso modo de ser. E o inverso, nós procuramos encaixar no modo de ser de alguém? Até sim, mas até a página 2. Porque nos dias de hoje, graça entre nós uma coisa chamada verniz social, onde as pessoas se abstêm de dizer o que pensa para não ofender ou não ferir suscetibilidades. Contudo, não é uma realidade íntima, porque a realidade íntima da pessoa pode ser bem diferente daquela que ela expressa através desse verniz social. E nós estamos aqui falando exatamente
dessa verdade íntima. Porque quando nós não aceitamos o pensamento do outro, não que devamos segui-lo, não é isso, mas devemos compreender que ele tem o direito de ter o pensamento dele, que ele tem o direito de ter a opinião dele, que ele tem o direito de ser como ele acha que deva ser. Se vai ter consequências aquela atitude dele, é outro assunto. Não cabe a nós julgar as consequências dos atos. Cabe a nós mostrar caminhos. Cabe a nós orientar aqueles que nos ouvem no bom sentido. E qual é o bom sentido? O bom sentido são as palavras de Jesus. Buscai primeiro a justiça de Deus, porque tudo mais será acrescentado após a justiça de Deus. Diante de nós, sempre haverá as possibilidades de escolhas dos caminhos a seguir. Nós, invariavelmente, através do nosso personalismo, nós seguimos aquele caminho que nos condiz, que nos satisfaz. Mas é isso mesmo que nós devemos fazer? Será que o nosso caminho está correto? Será que nós não temos que mudar alguma coisa? Será que nós não temos que ouvir as palavras de Deus através dos ensinamentos de Jesus? Será que nós não teremos que nos modificar em alguma coisa se quisermos de fato evoluir? Lembremos sempre, o mundo espiritual, ele é parecido com o mundo material. Só que tem um detalhe que difere e muito. Lá não tem verniz social. Lá a realidade é a realidade. Aquilo que nós somos, nós seremos de fato estampado. Não tem como esconder. Então, se quisermos realmente desfrutarmos de uma condição melhor no mundo espiritual, se quisermos nos colocarmos a caminho da nossa melhoria, da nossa evolução, devemos começar a ouvir as palavras e os ensinamentos de Jesus. Porque, em verdade, ele nos trouxe um guia, ele nos trouxe um mapa para seguirmos, para nos darmos bem nessa transformação tão necessária para nós. Às vezes as pessoas podem dizer, mas que transformação tão necessária? A eternidade é tão longa? Sim, de fato, a eternidade é longa, infinita, mas as oportunidades que nos chegam e não são aproveitadas constituem negligência da nossa parte. E negligências costumam trazer agravamento de situações. É como aquele negócio, eu tenho um serviço para fazer, mas eu vou postergando ele, postergando. Chega uma hora que eu sou obrigado a fazê-lo. Então, antes eu tinha a opção de escolher, aí já não tenho mais opção, eu já sou obrigado a fazer. Então, as oportunidades que Deus nos concede também são assim. Ele nos dá as oportunidades, mas devemos aproveitá-las, devemos olhá-las com carinho, devemos ouvir o que nos dizem, as oportunidades que nos dizem, os indícios, o que nos diz, aquilo que nos apresenta pela frente, porque às vezes o ensinamento vem da boca que a gente menos espera. Às vezes, aquela pessoa que está ali do seu lado, que você deu pouca importância a ela, é aquela que é a portadora daquela mensagem que irá lhe mostrar um caminho, que irá lhe abrir os olhos e que irá lhe trazer o conforto. Mas tudo isso passa primeiro pelo ouvir. Passa primeiro pela atenção e a compreensão de que devemos olhar a todos da mesma forma. Não nos colocando acima no pedestal, mas nos colocando ao nível de todos. Mesmo porque
as importâncias que aqui tem, ou que aqui se mostram, são as diferenças pecuniárias e das chamadas autoridades, os chamados status, que no mundo espiritual não valem nada. O que vale no mundo espiritual de fato são as realizações e as boas obras. Se temos boas obras para apresentar quando regressarmos ao mundo espiritual, excelente. Se não temos, teremos graves problemas, teremos muitas dificuldades. Porque a primeira delas que vai se apresentar para nós, pasmem, serão nossas próprias impressões sobre nós mesmos. Porque vamos fazer uma reflexão. O que eu fiz? O que eu aproveitei? O que eu modifiquei? O que eu construí? O que eu fiz de bom para o meu próximo? Tudo isso fazem parte da nossa reflexão, que podemos fazer já, aqui, agora, mas que por algum motivo que nós preferimos não saber, nós deixamos tudo para depois, deixamos para lá e vamos colocando as coisas no ordenamento dos nossos interesses, na busca pelos nossos prazeres, na busca pela nossa satisfação. E se der tempo, aí, quem sabe, a gente olha um pouco para a questão espiritual. Só que essa questão espiritual, ela, às vezes, nos coloca contra a parede. E aí, nós vamos correr. É a tal da oportunidade que foram desperdiçadas e agora temos a obrigação da realização. E aí fica mais difícil. E aí nós teremos que fazer e vamos ser constrangidos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela tristeza. Então, para que deixar chegar a esse ponto? Por que não trabalhar isso antes? Por que não aproveitar as oportunidades? Por que não esperar e seguir a justiça de Deus, que é a justiça maior? Porque quando tudo aqui possa estar contra nós, mas se estamos dentro da justiça de Deus, nós estamos bem, porque o corpo material, ele passa. Todos aqui vão passar. Querendo ou não querendo, é inexorável essa condição. Nós nascemos, o nosso corpo morre. Nós chegamos aqui e temos que ir embora. Assim, aproveitemos as oportunidades que nos são dadas. Nos muitos anos que vivemos aqui, quantas oportunidades tivemos de nos retratar, de nos modificar, de nos construir, de nos elevar, de mudar nosso caminho, mudar a rota. Mas o nosso personalismo sempre grita mais alto. É esse o problema. Quando nós começarmos a entender que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que devemos, para nos elevar, devemos nos congraçar, nos confraternizar com os nossos irmãos, ou seja, vê-los como irmãos. Hoje está difícil até ver o próprio irmão de sangue como irmão, porque a gente vê tanta barbaridade hoje em dia, que vê o irmão matando o irmão, pai matando o filho, mãe matando o filho, filho matando pai e mãe. Está complicada a coisa. Tudo isso por quê? Porque falta Deus no coração. As pessoas que têm Deus no coração, as pessoas que buscam o crescimento espiritual, as pessoas que buscam estar no caminho correto, jamais vão fazer alguma barbaridade ou alguma monstruosidade contra o seu irmão. Mesmo porque estará fazendo contra si próprio. Porque como nós estamos submetidos à lei da causa e efeito, tudo aquilo que fazemos para o nosso irmão retorna para nós. Isso não tem como fugir. Então,
por que não fazermos o bem, que aí o bem volta para a gente também? Escolhas. Escolhas inteligentes. Que possamos ter a serenidade, o equilíbrio e a sensatez quando as oportunidades aparecerem ou as provas aparecerem, porque são dois lados da mesma moeda, oportunidade de fazer o bem e a oportunidade de fazer o mal. Nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos constroem o que somos. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam para que possamos estarmos sempre prontos para realizar as boas obras e sempre atentos para não realizar e para negar as más obras. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.